E no episódio de hoje, inauguramos a segunda temporada do Advogado 20cast, com a nossa equipe quase completa aqui, mesa pesadíssima. Eu trago a Júlia, que vai ser a minha co-host nessa temporada. Tudo bom, Júlia? Tudo jóia. Trago o Daniel Espiero, conosco também. O Daniel é o meu sócio em todos os negócios que eu tenho nessa vida. Bem-vindo, Dani. Obrigado. E trago o protagonista da nossa rodada aqui, do nosso primeiro episódio, que é o Léo. O Léo é nosso head de gestão de tráfego do Grupo NS inteiro. Ele faz o tráfego do meu escritório de advocacia. Ele faz o tráfego dos nossos lançamentos, dos nossos treinamentos. O Léo também administra a NSO Marketing, que é a agência em que eu, o Léo e o Dani somos sócios. Bem-vindo, Léo. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui. Léo, a gente vai falar de tráfego. Eu até vou te convidar já para a gente gravar um outro podcast para falar especificamente de tráfego e um outro podcast para falar especificamente sobre páginas. Vamos ver se a gente consegue gravar nessa tua vinda a Porto Alegre aqui. Mas, cara, eu queria conversar contigo e com o Dani, aproveitar que o Dani tá aqui também, sobre a nossa história na NSO. Hoje nós somos sócios de um negócio que cresceu muito rápido. Tudo que a gente tem feito ultimamente tem crescido muito rápido. A gente começou os lançamentos do nosso treinamento, da nossa mentoria, em 2022, janeiro de 2022. A gente estava passando um ano e pouquinho, um ano e meio, e a gente conseguiu tomar uma proporção muito grande em relação a outros infoprodutores do nosso nicho. E aí, lá no mês de abril, maio, tu lembra como é que foi que a gente resolveu? Foi em junho de 22. Junho de 22, a gente sentou e viu que era a hora da gente navegar por outros mares ali, criar uma agência para advogados. A gente viu que o mercado tinha esse gap. Sim. Existem muitas agências para advogados, só que a gente tem a nossa própria, como é que eu posso chamar? A nossa própria compreensão das coisas, a nossa estratégia, que a gente sempre bate aqui na estratégia de nicho de sustentação, e não tinha nenhuma agência no mercado que fazia isso. Então, entendemos que nós poderíamos suprir essa necessidade do mercado, e nós criamos a NSO. Então, eu vou falar da NSO aqui hoje, vou te provocar para a gente falar da NSO, mas eu vou falar também sobre a tua história como gestor. A galera não te conhece, né? A gente tem um grupo, e para quem está nos ouvindo agora, a gente tem um grupo que é o nosso core business aqui, o grupo que administra os nossos negócios, que é um grupo muito, muito unido. E ele é unido porque tem histórias pessoais, conexões que a gente foi crescendo, e tu é um cara que foi uma aposta do Dani, a gente vai explorar isso aqui, tu foi uma aposta do Dani, e uma aposta que deu certo. Ali foi uma revelação, um talento que foi descoberto, que foi investido, que foi preparado, e hoje tu tá administrando. Tu tem noção quanto de dinheiro passa bota a mão lá nas campanhas? Sabe disso? Responder isso? Cara, da última vez que a gente levantou... Considerando as nossas contas também. Ah, tá. Considerando as suas contas aí, a gente passa de 1,5 milhão, brincando. Mensal? Mensal, eu diria que uns 500 mil reais. 500 mil reais sob gestão em tráfego por mês. Mensal, né? Mensal. E, cara, me conta a tua história. Legal, vamos lá. Pouca gente sabe, né, que antes de tudo, assim, eu era atleta profissional de futebol. Então, minha vida inteira foi pelo futebol, assim, então desde muito novo. E diferente do que muita gente imagina, o futebol ele não é o que passa na televisão, não é esse que aparece domingo e quarta-feira. O futebol tem um bastidor, tem muitas coisas que acontecem que quem não tá ali no meio não faz nem ideia. Para ter ideia, assim, a média do salário do jogador profissional hoje no Brasil é 4 mil reais. Então, é muito diferente, assim. E ali, meados de 2019, eu já estava um pouco desolado, né? Não estava muito, muito confiante que as coisas iam fluir da forma que a gente imaginava. E aí, eu comecei a fazer Uber, né? Então, junto com o futebol, eu aluguei um carro ali, fui ser motorista de aplicativo para não ficar dependendo dos meus pais, para ajudar em casa, né? Porque as coisas também apertavam ali. E aí, veio a pandemia, cara. Ali em 2020 veio a pandemia, parou tudo, então o futebol não tinha também, eu acabei ficando sem contrato, sem nada. E aí só me restou o aplicativo. Então era dia e noite ali aplicativo, também fazia entrega de supermercado também, né? Porque todo mundo em casa. E aí no final de 2020, ali início de 2021, as coisas começaram a voltar novamente. Eu voltei a jogar ainda. E aí intercalando novamente futebol e Uber, o Dani, que conhece os meus pais ali já de um tempo, acabou perguntando pro meu pai, né, como é que eu tava, como é que tava o futebol e tal. E meu pai, com a preocupação de pai, né, ele comentou ali, pô, o Léo tá um pouco confuso, não sabe o que vai fazer, tá decidindo parar e tal. E aí o Dani perguntou, cara, se eu der um curso pra ele faz? E aí meu pai falou, acho que faz sim. E aí o Dani me mandou uma mensagem, fala, Léo, beleza? Pra quem não sabe, o Dani sempre começa as mensagens. Exato.
Fala, Léo, beleza? Cara, você sabe o que é tráfego? E aí eu rapidinho fui ali, procurei tráfego pago e tal. Não fazia ideia do que era. Eu falei, não, sei sim, tô começando a estudar sobre isso e tal. Ele falou assim, tá, se eu te passar um curso, você assiste? Eu falei, cara, assisto. E aí ele me passou acesso a... Mas sem nada de... Ele não te falou de interesse de trabalho, nada. Ele não, simplesmente zero, quis... Zero. Ele simplesmente quis, acho que o sentimento de ajudar ali mesmo, né? Então ele me passou o acesso do curso. E aí eu comecei a consumir, cara. Então eu vivi assim a minha vida depois dessa mensagem do Dani, os 3 meses seguintes ali foram... Eu acordava 2h30, 3h30 da manhã ali, estudava até às 6, que era o horário que a academia lá no meu bairro abria. Ia pra academia, ia treinar no time que eu tava na época. À tarde eu fazia Uber até umas 8, 9 horas para pegar minha mãe no trabalho e voltava para casa. E foi nessa batida aí uns 2, 3 meses. E aí eu concluí ali o curso. Na comunidade tem diversos cursos dentro da própria comunidade. Eu concluí ali o primeiro e mandei pro Dani. Dani, concluí aqui, cara. E aí ele falou assim, pô, legal, agora você tem que conseguir cliente. E aí eu procurei lá na comunidade, né, como conseguir... Cliente pra ti, aí o Dani não tinha envolvimento? Não, só pra mim. O Dani... E até uma curiosidade, assim, conhecia o Dani há um tempo e eu nunca soube de fato que o Dani trabalhava. Então, quando o Dani me mandou o acesso do curso, eu falei, pô, descobri o que o cara faz, vou fazer isso também. E aí foi quando eu mandei pra ele, Dani, cara, terminei aqui. Aí ele falou assim, cara, agora você tem que conseguir cliente. Se ele comprou uma casa com uma sala desse tamanho, fazendo isso é porque... Eu vou atrás também. Vai dar certo. E aí eu joguei na comunidade ali, né, como conseguir seu primeiro cliente. O Sobral, ele ensina um módulo de prospecção ali, que é mandar mensagem no direct dos negócios. E aí eu, entre uma corrida e outra no Uber ali à tarde, eu ficava mandando mensagem. Fui bloqueado no Instagram várias vezes, que tem um limite de mensagem que você pode mandar. E nada de cliente. E aí um dia o Dani me mandou um print de um grupo que ele participava, que uma mulher pedindo indicação. Léo, posso te indicar? Falei, claro. Já era o Insider? Acho que era esse o Insider. Isso, era alguém lá do Érico. Boa. E aí a mulher me chamou, e aí eu lembro que ela me perguntou qual o melhor horário para fazer uma reunião e tal, e eu, vou ver aqui. Acho que 3h30 tá bom pra mim. 3h30 vai estar tranquilo pra mim. E aí eu fui fazendo Uber ali, fiz a reunião com ela dentro do carro, desliguei o aplicativo e fiz a reunião com ela ali. Primeiro, sem cobrar nada, era um lançamento, então já comecei no mais difícil. Na fogueira. Era um lançamento, e aí eu lembro que na época a gente investiu R$5.000 e retornou num semente ali 35. Então foi um bom resultado. E aí eu fui grande, né? Agora vamos negociar esse contrato aí. Mas antes, só fazer uma questão de ordem, assim. Aí tu fez o curso, e aí, beleza, vou pegar meu primeiro cliente. Teoricamente foi a primeira campanha que tu subiu. Primeira campanha que eu subi. E aí, certamente, foi nesse momento que as dúvidas começaram a surgir. As dúvidas elas já estavam surgindo eu assistindo o curso, né? Porque assim, eu acredito, pelo menos o que funcionou para mim mais foi estudar e aplicar. Então, como eu não tinha como aplicar, as dúvidas foram surgindo, né? Só que eu tinha na minha cabeça também assim, pô, o Dani já me passou o curso, eu não vou ficar atormentando o cara todo dia ali fazendo pergunta para ele. Então eu recorri a outros amigos, o Conrado é um deles, que tem uma agência também, então eu perguntava muito pro Conrado, mas eu não tinha como pôr em prática. Então as dúvidas continuavam ali. E aí foi quando surgiu essa primeira cliente, aí eu consegui de fato aplicar o que eu estava aprendendo. E aí negociei com ela ali um primeiro contrato, fiquei com ela e aí mesma rotina ali. A diferença é que ao invés de estudar de manhã, eu meio que trabalhava com tráfego nessa madrugada ali. Depois veio uma outra indicação do Dani, do grupo também ali, um advogado, Felipe, que inclusive está na agência com a gente até hoje, Felipe Carvalho. E aí eu comecei a cuidar do Felipe, e aí depois a CS Academy, né, foi um dos meus clientes também. E até aí, essa rotina toda de tráfego, futebol e Uber. Aqui eu vou fazer só umas observações, né? Primeira coisa, o Dani acreditou em ti. Vou fazer pergunta depois pro Dani, porque que ele viu em ti, mas antes deixa eu só fazer uma observação aqui. Ele acreditou em ti e depois ele ainda te trouxe o cliente que tu acabou aproveitando. E da tua parte, tu recebeu aquele presente do Dani, o curso, tu te comprometeu em estudar, aprendeu,
E depois tem um outro ponto que é mais importante ainda, que é o seguinte. Quando veio a oportunidade, tu podia pipocar ali. Tu podia dizer, cara, não tô pronto, não tô preparado, não me sinto pronto. Mas o que tu pensou? Cara, eu vou em frente. E aí vai vir o obstáculo, e o obstáculo que vier eu vou transpor. Eu vou buscar informação. Foi lá no Conrado. Ô, Conrado, me ajuda aqui, cara. Tô com dúvida, não tá subindo. Foi reprovado, não sei se aconteceu, mas só dando um exemplo. Foi reprovado o anúncio, como é que eu faço, cara? E no fim, tu teve ali o prêmio, que é um lançamento que teve ROI 7. Tu investiu 5, voltou 35. Então, meio que o universo dizendo, meu, tá no caminho. Exato. E eu acredito que nesse momento que tu teve o ROI 7 no lançamento, tu começa a pensar assim, cara, isso aqui eu consigo tomar gosto por aquele negócio ali. Foi mais ou menos por aí? Foi muito por aí. Acho que até foi exatamente isso, cara. Eu vi ali uma oportunidade, né? E além da oportunidade, vi uma pessoa que quis me ajudar, se dispôs a me ajudar. Acho que ele não precisava. Como a pergunta que ele fez pro meu pai, como tá o Léo? O Léo tá aí, tá na dúvida. Beleza, poderia morrer ali a conversa. Mas ele se dispôs a ajudar. E com base nisso, eu quero fazer 2 perguntas pro Dani. Primeiro, o que tu viu no Léo que te fez com que tu fosse lá do nada e ajudar ele? E segundo, tu já fez isso por outras pessoas? Perfeito. Cara, sabe que assim, é uma pergunta interessante, né? O que eu vi no Léo? Foi uma intuição ali. E foi uma intuição que ela já vinha há um certo tempo, né? Eu tava na minha cabeça ali que em algum momento eu precisava falar com o Orlando, né? O pai do Léo. Fazer essa pergunta para ele. Então, enfim, foi alguma coisa ali maior, ali uma intuição. E aí tem vezes que a gente segue ou não, e tem vezes que a gente segue e também não dá certo, mas assim, foi seguindo uma intuição e eu ainda acho que eu demorei para falar com o Léo. E qual foi a segunda pergunta mesmo? Se tu já tinha feito isso por outra pessoa. De assim, olhar pra ela e falar assim, aqui tem um talento, eu vou investir. Eu já fiz isso por várias pessoas. Talvez não tanto com essa intuição ali, né? Talvez pessoas mais próximas e tal, que tipo, a pessoa tava reclamando de alguma coisa, e eu falava, então faz isso aqui, deixa eu te dar um curso e tal. E nunca deu certo, né? Nunca deu certo. Então, acho que assim, a moral da história, assim, não é... Assim, eu acho que eu fui um veículo ali, mas o Léo foi o grande responsável. A gente tem muito essa conversa, né? De vez em quando a gente fala pros alunos, os alunos vêm te agradecer, né? E você fala, cara, não sou eu, é você, né? Isso é muito sincero, isso não é uma, tipo, falsa humildade. Isso é muito sincero, tipo, é o cara que foi lá e fez, né? Aí, aproveitando, Dani, eu vou te perguntar se na hora que tu fez essa concessão pro Léo, na hora que tu deu esse presente pra ele, que tu foi lá e acreditou nele, estendeu o braço pro cara que tava lá. Se tu esperava algo em troca, no sentido assim, vou investir porque daqui a pouco ele pode se tornar um talento que possa me servir no futuro, como acabou acontecendo. Ou se foi algo de simplesmente generosidade. E eu falo isso pelo seguinte, a galera que tá nos escutando talvez não saiba, mas a gente eu vou falar isso e pode acreditar ou não, tanto faz. Mas a gente é diferente. E a gente é diferente porque a gente é generoso. Eu sou assim, tu é assim, e isso acabou criando uma cultura dentro do nosso negócio aqui. A gente dá por acreditar ali, por acreditar que daqui a pouco aquela pessoa precisa e a gente tem condições de ajudar. Mas tu tinha o pensamento de ter algo em troca do Léo ali? Porque, não sei se tu sabe ou não, mas tu ganhou uma lealdade eterna ali. E essa lealdade eterna, ela é mútua. Então, isso torna a nossa equipe muito mais forte porque tem uma história envolvida. Tem algo, uma proteção, tem algo envolvendo uma lealdade muito forte. O cara, tu transformou a vida dele. Tem quantos anos, Léo? Eu tenho 25. O Léo tem 25 hoje e, cara, o Léo ganha mais que o juiz. Então, assim, talvez há um ano atrás tu não imaginava que tu ia estar onde tu tá. Talvez não, com certeza. E hoje tu tem uma perspectiva de ir muito mais longe. Então, isso tu deve ao Dani, né? E aí, como o Dani falou, na verdade, tu deve a ti mesmo, porque tu pegou aquela oportunidade e fez acontecer, mas o cara que estendeu a mão lá. Então, existe um laço muito forte que foi criado aí e que, com certeza, acaba impactando em muitas outras pessoas. Então, hoje tu tem um compromisso público, tu sabe que tem um talento e a gente sempre fala aquela frasezinha do Homem-Aranha lá, né? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando a gente se sente preparado para ajudar, a gente assume uma responsabilidade com o mundo. Agora, eu tenho o dever de fazer isso. Mas tu esperava algo em troca ali quando tu estendeu a mão pro Léo? Cara, hoje talvez é fácil falar, né? Mas assim, vou ser bem sincero, eu não esperava nada, né? Nada em troca. Eu não acho... Você não me deve nada, Léo. Eu não acho que você me deve nada. Na verdade, assim, sabe o que eu sinto? Eu acho que eu te devo ali por tudo que você faz ali no grupo, assim, por o quanto que você é envolvido. Tipo, eu não sinto que o Léo me deve absolutamente nada, assim. E eu acho que é isso, cara. A gente tá no nosso mercado ali
E eu acho que a gente tem vontade de gritar pro mundo, galera, tem uma oportunidade gigante aqui, meu, vocês estão dormindo, acorda, vamos que é agora, né? E o Léo entendeu isso, né? É basicamente o que a gente faz no lançamento, né? A gente mostra ali pra pessoa que tem a oportunidade, só que algumas pessoas vão agarrar e vão ter resultado igual o Léo e outras vão deixar passar, esperar. Cara, é muito de ter visão. Eu me lembro que quando a gente começou, a gente tem... Todo mundo que nos segue sabe do Dream Team, né? Que é nossa equipe, que a gente se chama assim. Por que a gente se chama assim? Porque quando a gente fez o primeiro lançamento, eu e o Dani, e a gente foi super bem no primeiro lançamento. Até vou dizer aqui, uma conversa que a gente tava tendo na janta ontem, o Dani falou assim, cara, eu não conheço ninguém, porque a gente tem dados de grandes players do mercado, assim, de Wendel Carvalho, de Érico Rocha, de Pedro Sobral. Nenhum deles teve um ano melhor que o nosso primeiro ano. O primeiro ano deles não foi melhor que o nosso. Então, assim, a gente foi, assim, avassalador no primeiro ano. E aí, perdi a linha de raciocínio. Do jantar de ontem, né? Da maratona, que você quer falar? Ou não? Isso. Ah, tá. Do sprint, dos 100 metros. Tá. Aí a gente tava conversando lá ontem. Não era isso, cara. Putz, fui usar o exemplo do Sobral aqui, esqueci o que eu tava dizendo. Eu acho que você tava falando da questão da gente ter crescido muito rápido ali com o time, talvez por causa desses talentos ali, né? Porque todo mundo que tá ali... Tá falando do Dream Team. Aí quando aconteceu de terminar o lançamento da T1, eu falei pro Dani, cara, agora a gente deu o primeiro passo super bem dado. Agora a gente tem que consolidar esse primeiro passo. A gente precisa formar um time... Lembra que tinha aquela história? Quem era o cara que... Era o cara do Facebook, o Mark Zuckerberg. Verdade. Ele falou que o grande acerto da vida dele foi ter pego o primeiro dinheiro que ele ganhou e investir nos melhores talentos do mercado. Então ele foi nas empresas do Vale do Silício lá. Quem são os melhores caras? Contratou todo mundo. Aí eu falei, cara, a gente tem que fazer que nem ele. A gente ganhou essa grana aí, vamos pegar essa grana e vamos investir nos melhores talentos. A gente tem que formar o Dream Team. E aí o Dani falou, cara, eu tenho um cara do tráfego. Eu falei, eu preciso de uma cópia, eu preciso de uma designer top. Daí a gente foi lá e contratou a Aline. Um valor muito alto, a gente foi lá e contratou. Será que, na época teve uma dúvida, será que a gente tem condições de bancar? Vamos bancar. Aí veio a Júlia, será que a gente tem condições de bancar? Vamos bancar. Aí veio o Léo, cara, vamos bancar. E aí, eu me lembro que a gente precisava de suporte de tráfego no curso. Porque os alunos tinham muita dúvida. E embora eu conheça bastante tráfego, eu me considero bom no tráfego, porque eu fazia minhas próprias campanhas durante muito tempo, tinha coisas que eu não sabia. E aí o Dani falou assim, eu conheço o cara. E aí ele trouxe o Léo. E o Léo começou a fazer o suporte do curso. E aí começa a acontecer as coisas, né? Eu me lembro que alunos começaram a abordar o Léo para contratar ele para fazer gestão. E aí o que normalmente a gente espera? A gente espera que o cara aceite, né, cara? Ele tá ali numa situação ruim financeiramente ainda, daqui a pouco tem a oportunidade de ganhar dinheiro. E o Léo me chamou e falou, cara, tá acontecendo isso, o que eu faço? E aí isso me ganha pra caralho. Isso me ganha, meu, porque mostra lealdade, mostra ética, mostra comprometimento, mostra que o cara tá num nível de ser humano elevado. Aí eu falei, deixa eu falar com o Dani. Daí o Dani falou, cara, eu acho que a gente não tá pronto ainda pra fazer uma agência e tal, mas vamos indicar alguns gestores lá e tudo mais. E foi nesse primeiro momento. Mas a gente nasceu ali a ideia de a gente criar uma agência. Aí depois, na época, vocês já tinham se organizado ali com a agência CAI. Isso. Aí, depois de um tempo, eu cheguei ali meus 4, 5 clientes. E aí o Dani me falou assim, cara, você precisa nichar. E aí primeiro eu decidi nichar para personal trainer, né? Que era ali uma área que eu mais ou menos estava envolvido. Não rolou, não deu certo. E aí o Dani falou assim, cara, por que você não nicha para advogado? Você tem 5 clientes, 2 advogados, tá dando resultado para os 2, nicha para um advogado. E aí eu comecei a prospectar e aí ele me chamou, cara, vem aqui na minha casa hoje. Eu não entendi, mas fui, né? O Dani tá me chamando. Pô. Pra ir lá naquela sala enorme. E aí eu fui... Eu entro por qual das portas? Me perdi aqui. E aí ele falou assim, cara, por que a gente não abre uma agência para advogados? Não tem e tal. E aí a gente pegou um papel, vamos decidir o nome, vamos decidir aqui. Já abri o telefone, já fiz um Instagram e tal. E aí o início foi desafiador, né, Dani? A gente dependia de indicação. Então nossa primeira reunião, não sei se você lembra, foi nós 2 e mais 4 advogados de um escritório. Então imagina essa reunião. Foi nosso primeiro cliente ali e a gente foi nessa de meio que patinando ali, né? Entrava cliente, saía cliente, contrato bom, contrato ruim. E aí, no início de 2022, a gente sentou e bateu esse papo e falou, cara, vamos focar na agência ou não? Vamos focar, vamos pra cima. Aí a gente começou a rodar tráfego, caía no Dani ali, ele fazia a reunião, a gente fechava, a gente caminhou, chegamos ali nos nossos 10, 12 clientes, como agência cai. E aí foi quando aconteceu isso, eu comecei a prestar suporte pro curso ali. Não sei nem se você lembra como que foi a primeira
minha primeira experiência com o suporte do curso, mas foi um workshop desses, uma tutoria, digamos assim. E eu não sabia nada do que você falava ali no curso. Então, tipo, foi num sábado, na sexta-feira eu vi o curso praticamente de ponta a ponta. Porque eu falei assim, pô, eu vou entrar ali para falar com os alunos do cara, eu preciso, mesmo que eu não saiba o que ele fala, eu preciso meio que estar alinhado com o que ele vai falar ali. Tem que parecer que a gente tá junto desde... E acho que a gente conseguiu isso ali naquele momento. E aí depois foi quando eu comecei a responder os e-mails, aí tinha essas causas individuais com os alunos, e aí eles começaram sim a me chamar, e no início eu recusei, e aí começou a vir muito, aí foi quando eu te chamei. E aí surgiu a início de junho ali, de 22. Só que antes disso, cara, eu assisti ali o primeiro, né? Porque era o embrião do negócio, tava tudo muito desorganizado ainda, e natural, quando a gente começa um projeto novo, tem a fase de vender e depois ir ajustando a entrega ali, né? E eu assisti. E aí eu vi que tu já tinha domínio daquilo ali. E eu vi que tu sabia coisa que eu não sabia. Então, assim, primeiro alerta, assim, foi isso, né? Alerta positivo. Ele sabe coisas que eu não sei. E, eu fazia minha campanha fazia muito tempo. Toda semana eu tinha reunião de tráfego. Não, sim, foi uma coisa que eu até comentei com o Dani na época. Assim, cara, acho que ele sabe muito mais que muito gestor que tá... E aí eu falei, cara, o cara sabe mais que eu. E assim, tu sabe no que tu é bom. Claro. E eu sei no que eu sou bom. E ali eu me considerava bom, porque eu fazia dinheiro, baseado em resultado. E aí eu via que o cara sabe mais do que eu. Ele sabe o que tá falando. E aí, aí algumas coisas que eu falava, tu chamava no off depois, falava, cara, mas tem esse outro jeito aqui que pode ser melhor e tal. Aí eu, puta, faz sentido, meu. Porque tu que tá me escutando agora aí, quando alguém fala alguma coisa que faz sentido, talvez tu não entenda, mas lá no fundo as coisas vão se encaixando. Tu fala, cara, isso aí é por aí. E aí tu começou a responder os tickets do suporte também. E eu olhava todas as respostas. Então, assim, eu tenho esse problema, né? De entregar, assim, tudo sem... Pelo menos no começo ali, e ir ajustando. Aí eu vi, cara, faz muito sentido o que ele fala. Aí começou a acontecer esse negócio dos clientes. E aí, em junho, antes do lançamento da turma 3, teve a oportunidade da gente pegar e o Dani falou, cara, nós já temos uma agência lá que a gente atende alguns clientes. Eu acredito que faz sentido tu entrar, porque a gente tá se conectando em vários negócios aqui. Eu acredito que faz sentido tu entrar. Faz sentido pra ti? E aí eu pensei, cara, eu acho que isso faz, porque não tinha esse serviço no mercado ali. E a gente fez um lançamento. Lembra que a gente fez ali uma live revelação que a gente tinha feito a criação dessa agência e falou, cara, a gente vai pegar X contas. Não me lembro quantas eram, 15. Eu acho que eram os 20 primeiros alunos. Eu acredito que era. Mas era poucas vagas, assim. A gente abriu e no mesmo dia lotou todas as vagas, né? A gente começou a trabalhar e começou a encontrar desafios ali, mas tocando super bem. Em agosto daquele ano, 2 meses, a gente fez o lançamento da turma 3. E no lançamento da turma 3 eu até me arrepio aqui, cara. Porque foi um período mais desafiador, acho que do nosso momento até agora, foi o lançamento da T3. Por quê? Porque a gente fez uma oferta que não existia no mercado. A gente fez uma reunião e eu falei assim, cara, vamos entregar uma LP, uma landing page e a campanha configurada para todos os nossos alunos. Não importa quantos. Vão entrar, não lembro quantos foram, mas foram mais de 300 alunos na T3, né? Mais de 300. Vamos fazer aqui campanha e conta. E aí, tu acha que dá, Léo? Eu todo entusiasmado, o Léo falou assim, não dá, cara. Não dá. Não tem como entregar 300 campanhas, 300 LP no intervalo de 20 dias. Aí eu falei, tá, mas e se a gente contratar outras pessoas? Tu falou, cara, é perigoso. Acabou acontecendo o que aconteceu, né? Vou falar aqui. Não vou falar nome, mas vou falar o que aconteceu. E vou assumir a responsabilidade sempre. Mas aí, cara, veio o projeto Avalanche, que a gente chama, né? Campanha LP. A gente contratou um núcleo liderado por uma pessoa para conduzir esse projeto Avalanche aí, sob a nossa supervisão. E essa pessoa, cara, no meio do fogo cruzado, simplesmente pulou da barca sem responder mais. Começou a não atender ligação. E daqui a pouco as pessoas vinculadas a ela também não. Então a gente começou a ficar ali numa situação muito difícil. A gente teve que conduzir isso. E nessa condução, algumas LPs foram erradas, algumas campanhas foram configuradas de forma equivocada. E qual era o problema disso aí? Se o aluno não tem resultado, a gente fazendo as campanhas e LP, é a responsabilidade inteira nossa. E a garantia da T3 era uma garantia muito agressiva. Eles tinham que recuperar o valor da mentoria em 90 dias. Então tem toda aquela fase de implementação. Em 90 dias tinha que recuperar o valor da mentoria, senão a gente devolvia o dinheiro. E a gente pagou 18 garantias só dos 300. Então mesmo ali, dando todo um monte de problema, teve pessoas que pediram a garantia, a gente não tinha argumento, porque houve o erro mesmo. E quando há o erro, a gente tem que justamente utilizar esse dispositivo que foi criado para isso, né?
E aí, cara, eu me lembro que eu acordava de manhã cedo, era 100 mensagens, velho. E aí eu acordava de manhã cedo, eu via que o Léo me respondia 3 da manhã, 4 da manhã, 7 da noite. Não tinha mais dia, não tinha mais noite. Foi um período ali... Eu não sei te dizer, mas acho que foi 90 dias ali que a gente ficou... Cara, não gosto nem de lembrar. Cara, mas posso falar uma coisa ali? Eu acho que esse momento foi um marco ali histórico pra gente. Foi muito importante, por vários motivos, né? Mas eu acho que a NSO é hoje, por causa daquele momento, assim... Eu vejo o modelo de negócio que o Léo tá conduzindo lá na NSO, ninguém tem nada parecido no mercado. Ninguém, assim. Eu tava no evento agora ali do Fire, cara, conversei com bastante gente. Ninguém acredita em modelo de agência. Todo mundo fala que não vai dar certo. Que não vai dar certo. E tá redondinho ali, né? E não vai dar certo por quê, né? O gestor de tráfego é uma profissão muito ingrata, né? Porque o cara que tá bem, tá ganhando dinheiro, ele quer ganhar mais. Sim. Então ele nunca tá 100% satisfeito. Tá entrando uma grana ali, mas, porra, podia ser mais. E o cara que não tá, bota 100% da responsabilidade em cima do gestor. Ontem a gente tava falando aqui, né, que eu perguntei pro Léo, cara, tu autoriza que o teu cliente mexa nas campanhas? Ele falou assim, não. Tem uma cláusula no contrato dizendo que o cara mexer lá, rescisão. Porque senão acontece dele alterar, gerar algum problema no resultado dele e ele terceirizar pra responsabilidade pra agência. E eu falei, e acontece? Daí ele falou, acontece. O cara dizendo, não, eu não mexi. Daí eu vou ver no histórico de alterações, tá lá, fulaninho alterou tal coisa. Então, assim... ela é uma profissão muito ingrata por causa disso, porque nunca tá bom. Sim. Tem até uma brincadeira, né? Se deu certo, foi todo mundo. Se deu errado, a culpa é do gestor. E aí, mesmo assim, a gente tem... Sabe me dizer qual é a taxa de avaliação lá? Como é que chama o nome? O NPS. NPS. O nosso NPS último. A gente vai rodar outro agora em início de setembro, mas o último bateu 8.9. Então, assim, de nota de 0 a 10, 8.9. a avaliação dos clientes é 8.9. E, cara, uma outra coisa, o quanto que a gente ficou forte naquele momento ali, principalmente nós três que tava lá, porque a gente viu, cara, ninguém largou a mão. A gente podia até pensar, cara, vai ser a última vez, né, que a gente vai trabalhar junto ali, porque foi um momento difícil, né? Mas aí eu vou fazer uma ressalva, né, cara, concordando contigo. Não houve nenhuma indisposição entre nós. Ali tu viu que a pedra era uma rocha muito firme, cara. Porque assim, ó, o bicho pegando, pressão de tudo que é lado, e os 6 ali do Dream Team, unidaço, peito aberto, vem pra cima que a gente tá pronto aqui. E a gente conduziu tudo, cara. Tudo que aconteceu ali a gente conduziu e reverteu. Eu acho que tem duas coisas que deixa a gente muito forte a partir desse momento. Sem dúvida nenhuma, foi a nossa união ali. Eu acho que porque aí acaba... Você dorme mal, você tem pressão, é o dinheiro dos alunos ali. Então a gente sempre assume essa responsabilidade, que a gente precisa entregar resultado para eles por conta disso. E aí a gente vai acabar se indispondo com quem está mais perto da gente ali. Então, mesmo que a gente não queira, uma resposta mal dada, um olhar, mas com a gente não aconteceu. Então, eu acho que isso foi muito bom. E a nossa transparência, cara. Tanto com quem era cliente, tanto com o aluno. Fizemos uma live e contamos tudo que aconteceu. Cara, com o aluno a gente fez essa live, contamos tudo. E com os clientes, a gente estava na época ali em 40, 50 clientes na agência. Eu liguei para um a um e falava, cara, assim, ó, a gente está passando por isso. Não vai dar para te atender da forma como a gente te atendia. Se você quiser sair, eu vou entender. Pode sair, as portas vão estar abertas, mas hoje eu não consigo te entregar. E, cara, ninguém saiu. Léo, tô contigo, eu sei o que rolou e tal, vamos nessa junto. E tem cliente... Quase todos ainda hoje na agência e passou por aquilo. Então, e é uma conversa que a gente tem. É uma NSO antes da Avalanche, durante a Avalanche e uma NSO depois da Avalanche. E aí eu me lembro que passou a Avalanche, passou 3 meses e o Léo falou assim, cara, a gente vai ajeitar. E daqui a pouquinho ninguém nos pega. E aí, quando a gente ajeitou lá, ficou... A gente não, né? Foi o Léo que ajeitou. A gente sempre faz aqui dando os créditos, né? O trabalho que tu vem fazendo lá é absurdo, cara. Quantos funcionários tem a NSO hoje? 25 colaboradores. Hoje a NSO tá com 25 colaboradores. O Dani se envolve mais do que eu. Eu me envolvo muito pouco. Eu e o Léo trocamos de vez em quando ali questão de estratégia mesmo. Mas, cara, eu não tenho um problema com a NSO, não chega pra mim. Por quê? Porque o Léo tá lá todo dia, fazendo o trabalho dele, mobilizando a equipe, ajustando. Quantos clientes hoje na agência? A gente tá com 132 clientes. 102 clientes. Aí a gente tem basicamente um colaborador para 4 contas. É isso? Não. Um colaborador para quantas contas aí, Júlia? Tu que é boa de matemática. Mais ou menos isso, né? Eu acho. 5 pontos. Então, assim, já é algo que tá muito além do mercado, né? Eu conheço agência que tem um colaborador para atender 25 contas. Exato. E eu comentei com vocês, né? A gente frequenta evento, vai muito. Eu tava num evento agora
com alguns players grandes ali. E um cara me falou uma coisa que me pegou muito e me orgulhou muito também. Que foi o seguinte, ele falou assim, Léo, se você não se preocupasse tanto em entregar qualidade, você estaria 3 vezes maior. Ah, isso aí é muito forte. E aí aí tu vê a questão da cultura, né, cara? Já não é um negócio que me serve. E aí, quando eu falei isso pro Léo, ele falou, não, mas eu nunca pensei nessa hipótese, né? Então, quer dizer, a gente poderia cobrar mais, a gente poderia entregar menos, a gente poderia ter uma margem de lucro muito maior, mas não é sobre margem de lucro, cara. Porque, assim, grande parte das pessoas que são nossos clientes também são nossos alunos. E a gente tá vendo o rosto, a gente abraça as pessoas nos eventos, então aquilo ali é uma vida pra nós que importa, cara. E a gente tá comprometido com o sucesso do cliente ali. Então, mesmo que a gente ganhe muito menos, a gente tá pensando na longevidade do negócio ali. Eu acho que isso é a receita. Total, isso é um diferencial muito grande, assim, porque assim, a gente não tá falando aqui que não temos problema. A gente ainda tem problema, a gente ainda tem situações ali que abalam. Mas a gente dá a cara, a gente tratar ali, os próprios clientes falam assim, cara, isso não existe. A forma como vocês conduzem as coisas, mesmo não dando certo, não tem empresa que faz. Então, isso é um diferencial fundamental nosso. Eu acho que não só na agência, assim, né? Em toda a parte a cultura do grupo. É a cultura do grupo, né? É uma das coisas mais fortes que a gente tem ali. Mas eu ia até puxar antes, que a gente teve a palestra do Jerônimo lá no Rio, né? No DNA presencial, no evento. E ele falou isso, né? Que todo mundo cresce sob pressão. Se você não tem pressão, você continua lá no básico, no meio a meio ali. Então, talvez se a gente não tivesse acontecido isso na época da Avalanche, a gente não sabe se a NSO estaria do jeito que está hoje, se a gente teria agilizado, se teria, né, ido buscar tantas coisas ali depois. Tem um áudio do Jerônimo, eu nem sei se eu posso transmitir aqui, mas que ele fala assim, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala assim, Vini, eu sei que tu deve achar que eu falo isso pra todos os contratantes, mas vocês são diferentes, cara. O Jerônimo Temel, que talvez, não sei quantos seguidores, 1 milhão de seguidores ele tem, um dos caras dos dinossauros ali do marketing digital. O cara fez todo mundo que tava dentro do espaço lá chorar. E aí até o PS tava contando ontem que teve uma pessoa que saiu pra ir no banheiro e quando ela voltou, todo mundo chorando, ela ficou, o que tá acontecendo? E ele mandou esse áudio assim, cara, vocês são diferentes ali, a gente é mesmo, a gente tem uma energia muito sólida. Então, acaba que a gente consegue contaminar outras pessoas com essa energia e o negócio já ganhou vida própria, porque essas outras pessoas estão com a mesma energia passando pra frente. E a gente vê, tipo, a resposta, porque muitas pessoas ainda não estão tendo resultado. Eu entrei tem pouco tempo, ainda tive demora pra implementar e tudo mais. A gente tava vendo os depoimentos e o pessoal fala assim, não, eu já comecei, tô no plano e vai virar. Tipo assim, a pessoa ela já tá ali. Quando você já entra com essa mentalidade, quando você te coloca ali no risco, né? Que foi o que ele conta lá do Ed Sheeran, que não tinha nada. Vem aqui cantar pra tantas pessoas. Vou, entendeu? Então, assim, se você não se expõe, você nunca vai conseguir chegar lá, né? Essa história do Ed Sheeran é legal, né? O Ed Sheeran passou um tempo morando na casa do Jamie Foxx. Não sei quem é que sabe essa história aí. E aí o Jamie Foxx viu o Ed Sheeran tocar no violão e falou, cara, esse cara é bom. E ele levou o Ed Sheeran pra tocar num lugar que era frequentado por pessoas negras. Então, todos os artistas que tocavam naquele lugar eram negros. Aí quando ele chegou com um cara ruivinho lá, ele, meu, o que tocando tu tá... ukulele. Tocando ukulele. O que tu tá fazendo? Tá estragando o nosso negócio aqui. E aí ele começou a tocar, em 12 minutos tava todo mundo aplaudindo o Ed Sheeran de pé. E ele fala, cara, se o Ed Sheeran tivesse pipocado naquele momento ali, não tivesse, vou tocar num público hostil aqui que tá me hostilizando. Aí depois ele corta a imagem e mostra o Ed Sheeran no estádio com todo mundo com o celular ligado. Ele fala assim, que se ele não tivesse tomado aquela decisão lá, ele não estaria tocando aqui. E foi o que eu falei pro Léo. Se ele não tivesse, cara, naquele momento que o teu primeiro cliente faz a reunião contigo, se tu não tivesse tido a coragem de ir para aquele atendimento, de te expor a possibilidade de fechar um contrato, de ter um cliente, ainda que tu não te sentisse 100% preparado, tu não estaria vivendo a vida que tu tá hoje. E tem um abismo de diferença entre fazer uma coisa e tu ser irresponsável. Naquele momento ali tu não era responsável. Tu já tinha estudado, tu já tinha te dedicado e tu sabia que tu tinha recursos para te poder... lançar a mão ali, caso fosse necessário. Tu tinha o Conrado, tu tinha o Dani em última análise, tu já tinha feito conexões dentro daquela área ali. Então, é muita gente ir ocupando espaço e tendo coragem de fazer o que precisa ser feito. Cara, ninguém consegue chegar num estágio grande da vida se tu não, em algum momento da vida, não te expor ao desconforto. Tu tem que ir, não tem como tu ir passando de galho em galho, largando um, pegando outro. Em algum momento tu vai ter que dar o salto de fé. E tu deu o salto de fé muito porque o Dani chegou lá atrás lá e te deu uma puxada. Falou, meu, vem. E isso mostra quem tu é, cara.
O Dani é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Falou aqui que já fez isso para outras pessoas e às vezes não dá certo. Por quê? Porque o cara não fez o que o Léo fez. Pegar, aproveitar a oportunidade e falar, agora a minha vida tá aqui. Qual é o futuro da NSO? Vou perguntar isso pro Dani e vou perguntar isso pro Léo. Vou começar pro Dani. Dani, como é que tu vê a NSO daí pra frente? Cara, então, até uma coisa que eu queria ter falado aí, vou aproveitar essa pergunta para responder. Eu não tô ali com o Léo igual você não tá ali no dia a dia, eu praticamente não tô. Eu tô mais trocando uma ideia de vez em quando estratégica, né, Léo? Tipo, eu vou no evento e falo, Léo, pensei isso. O que você acha? Léo, vamos nessa linha? Léo, vamos acelerar, né? Porque a gente consegue acelerar se a gente quiser, né? A gente tem todo o domínio do processo, né? Tanto do tráfego quanto comercial, a gente consegue colocar quantos clientes a gente quiser. E o Léo tem sempre essa preocupação, cara, a gente não pode acelerar para não acontecer o que aconteceu no passado, né? Então, é mais ou menos o que você falou também da questão financeira. E o futuro da NSO eu vejo, cara, como dominação total ali do nosso mercado, né? Porque a gente tem muita clareza de onde que a gente quer chegar, a gente tem muita clareza da nossa Estrela do Norte, né? Que são 1.000 advogados faturando R$1 milhão. A gente só tá dosando o quão rápido ou não a gente vai para não estragar a qualidade, mas é dominação total ali. Total ali, no bom sentido, né? Total, e acho que a gente está alinhado. Acho que eu vejo o futuro da NSO exatamente a maior do mercado para o nicho de advocacia. Acho que a gente tem total potencial e é o que o Dani falou, a gente não está acelerando mais para prezar a qualidade. Então, acho que esse é o fundamental. E aí, trazendo o evento do Sobral ali, o Sobral tem muito a tal da linha do cagaço, né? Qual que é a tua linha do cagaço hoje? E ali eu estava com uns amigos ali, eu perguntei para eles qual a linha do cagaço de cada um e eles me retornaram a pergunta. Falei, cara, a minha linha do cagaço hoje é levar a agência a ser a maior do mercado com a melhor qualidade do mercado junto. Então, é isso. Assim, a gente está ali com um processo já bem definido de entrega de qualidade, do como replicar. Então, se entrar mais clientes hoje, a gente já sabe o processo de replicar um squad que a gente tem, um time que a gente tem para determinado projeto em outro projeto. Então, isso está muito bem desenhado. Só que eu não posso trazer 2 projetos de uma vez, que aí corre o risco desses 2 projetos não performarem igual. Então, a partir do momento que a gente conseguir entregar qualidade para esses 2 novos que entrarem, aí céu é o limite. Vai a escalada. Cara, e aí, eu me lembro que eu tive uma conversa lá a gente, quando começou o ano de 2023, toda a equipe foi pro Rio de Janeiro, a gente ficou no hotel pra gente planejar o ano inteiro. E lá eu sugeri que a gente colocasse uma linha de produtos na NSO. Então, desenvolvimento de site, desenvolvimento de social media, uma série de coisas que a gente listou lá. E tu novamente foi responsável. Falou, cara, a gente precisa ser o top no tráfego. E depois, ao longo do tempo, a gente conseguiu ir trazendo produtos de desenvolvimento ali. O que a NSO faz hoje? Tu consegue dar uma lista de produtos que a NSO tem lá? Consigo. Hoje o nosso carro-chefe é o tráfego, né? Então, a gente administra campanhas nas 2 plataformas, tanto no Google quanto no Meta. Então, esse é o nossa galinha dos ovos de ouro. A gente também tem a parte de criação, né? Que aí é web designer, tem site institucional, landing page. Aí a gente tem 2 formatos, 2 modelos de LP. Uma LP Premium, né? Que a gente chama, que aí ela é totalmente desenhada para a intenção do cliente, para a ideia dele. Então, ele tem uma reunião com o time de copy, tem a reunião com o time de design, ouve ali o que ele pensou, eu tive essa ideia, eu quero colocar esse efeito, enfim. Então, é totalmente personalizada para ele. E a gente tem as LPs mais básicas ali, que são aquelas que a gente faz mais para rodar campanha, mais não voltada para brand, mas algo mais objetivo para a conversão. E aí a gente tem também a parte de posts, né? Então, para a galera que quer produzir conteúdo, para a galera que quer começar a ter esse Instagram mais movimentado, a gente tem esse pacote também. A gente tem Google Meu Negócio, a gente tem implementação de CRM. Então, a gente está meio que abrindo bastante o nosso leque, até levando em consideração muito essa nossa conversa que a gente teve de abraçar realmente o mercado, de ajudar o advogado, porque muitos advogados têm dores diferentes, né? Às vezes, o cara que está no nível A aqui não é o que está com a mesma dificuldade que está no nível C, por exemplo. Então, a gente tentar ajudar todos e levar ele de um nível para o outro com a gente aí, então essa é a nossa ideia. Então a gente tá com hoje, não sei se eu deixei passar algum serviço. Não, acho que foi tudo. Então acho que esse é o nosso... De maneira sintetizada, posso dizer que a NSO é uma agência exclusiva para advogados, não tem nenhum cliente que não seja advogado. Ela presta serviço também para desenvolvimento de site, para aqueles que querem explorar a estratégia de posicionamento.
Tem blog lá? Faz blog? Fazemos blog dentro do próprio site institucional, né? Tem essa E a possibilidade. gente, ultimamente, está tendo muita demanda de cliente fazendo LP de blog. Então, a gente tem feito bastante isso. E uma coisa que é muito interessante também, que até o time de copy, ele que fica responsável pelos textos, né? Que às vezes as pessoas têm muita dúvida, todo mundo é formado em direito. Então, Isso é um diferencial. já facilita, né? Até pela comunicação. E vou falar aqui, pra galera que tá nos escutando, daqui a pouco não tá familiarizado com esses termos, o que é copy? Copy é a pessoa, o profissional que faz os textos da página. Esses textos têm uma técnica para descrever, que é uma técnica de linguagem persuasiva. Então, nós temos uma finalidade, um objetivo com aquela página ali, que é atrair clientes. Às vezes, esse objetivo é diferente. Às vezes, ele é sedimentar a marca. Então, com base no interesse do cliente, a gente vai escrever um texto para atingir essa finalidade. E aí, esse texto é escrito por uma pessoa que conhece as técnicas de copy ao mesmo tempo que é formada em direito. Sim. Então, a gente acaba tendo uma vantagem em relação aos nossos competidores por conta desse fato. Outra questão que a gente sempre bate é a inteligência coletiva. Como a gente atua mais voltada para essa parte de nicho, por exemplo, eu vou dar um nicho da DBA, que é a Defesa de Busca e Apreensão. A gente roda em praticamente todos os estados do Brasil, para diferentes perfil de cliente. Tem clientes que estão investindo mais, menos. Então, a gente, por exemplo, já sabe quanto que custa o lead de uma campanha regional em diversos estados, ou numa campanha nacional, ou de uma campanha ali estadual. A gente já tem essa inteligência porque a gente roda múltiplas campanhas iguais. Então, eu me lembro que, em dado momento do meu escritório, eu contratei uma agência que não era uma agência de advogados, uma agência para advogados. Era uma agência que fazia campanha para médico, fazia campanha para agropecuária, fazia campanha... Então, eu não tinha uma performance assim tão boa. Adorava as agências que eu passei, mas não tinha nem resultados nem próximo que eu tenho hoje. E aí, só para dar uma referência, teve meses que eu investi 80 mil nas minhas campanhas por mês, né? E agora, nesse último mês, a gente investiu 37 com a mesma quantidade de lead. Então, eu tive uma redução de mais de 50% do valor investido com a mesma quantidade de leads. Por quê? Porque a gente está com muito dado na mão para que a gente possa trazer um resultado com menor investimento, que é o grande objetivo. Quanto menor investimento e maior resultado, melhor. A gente pode aumentar tráfego? Será que eu consigo dar conta da demanda que eu tenho? Então, são perguntas que a gente vai fazendo assim. E a NSO tem, então, esse ponto positivo de ter advogados ali no time de copy. Total. E aí, até se você me permite, o que eu tento colocar na cabeça de todos os colaboradores ali no dia a dia é que, pode parecer até um pouco clichê, mas que a gente não se posicione como uma agência de tráfego para advogados, que a gente se posicione como uma assessoria de marketing jurídico, porque a gente pega realmente na mão do advogado ali. Então, assim, eu que cuido das campanhas da VSN ali, eu procuro sempre perguntar, realmente tá chegando esses leads aí no WhatsApp? Como que foram os fechamentos? Como que estão de reunião? Porque a gente precisa ajudar o advogado ser um sócio dele ali no escritório dele, não ser só uma agência que minha responsabilidade é te mandar o lead e deu. Não, então a gente precisa, e eu acho que a gente está conseguindo isso, se posicionar como uma assessoria de marketing mesmo e não só uma agência de tráfego. E até só pegando um gancho aqui, até por isso que a gente está pensando nessa questão. A gente já tem a implementação de CRM, né? Mas a gente vê que muitos advogados têm a dor de vender, né? Que é até o que a gente fala, e a gente tem trazido cada vez mais essa intenção de, talvez ter um comercial ali. Às vezes eles até conversam com o nosso pessoal de comercial. Mas você não pode vir aqui dar um treinamento para o meu time, para vendas. Então, assim, a gente vê que esse é um gap e a gente já está, né, buscando uma forma de tentar ajudar os advogados nesse outro ponto também. Isso era uma coisa que a gente sentia na CAI, né? Antes da NSO. O cliente, ele chegava com um nível de consciência mais baixo, né? Ele achava que a responsabilidade nossa era muito maior do que a dele. Quando ele passa pela mentoria, ele chega com um nível de consciência elevado e ele sabe o que ele tem que fazer e ele tem a técnica do fechamento. Então, ajuda muito ali no dia a dia, né? Ele sabe que a responsabilidade não é do tráfego, né? Que é muito mais dele, na verdade, né? Do que do tráfego. E aí, só fazendo uma colocação com isso que tu falou, né? Olha só como é que funciona a nossa estrutura hoje. Nós temos um escritório de advocacia que opera há 11 anos, na estratégia que a gente faz na agência. Então, o escritório é um grande laboratório. A gente testa o tempo todo nicho novo lá, campanha nova, campanha em plataformas diferentes. Então, a gente tem esse laboratório. Nós fazemos também esse compartilhamento de informações através da mentoria. A gente prepara o aluno, ensina o que funciona. E o aluno, em dado momento, ele necessita de ajuda técnica e ele vai para a agência, que também está alinhada com aquilo que é feito no escritório, com aquilo que é ensinado na mentoria e que vai dar continuidade lá dentro da própria agência. Então, é um sistema perfeito ali. Sim, cada eixo se ajusta ali, né? Então,
enfim, a mentoria se completa com a agência, que se completa com o escritório, então tudo se conversa ali. Eu acho que a gente tem um ecossistema bem completo ali, né? Até pra gente levar, porque é o nosso objetivo ali, não só ensinar, né? Mas também chegar ali no fundo, receber os depoimentos que a gente recebe, que são absurdos, né? Transformação de vida total. E uma das coisas que eu falava lá atrás, para fechar cliente ali, que depois dele, eu sou mais interessado em que ele tenha resultado. E isso eu trago até hoje, assim. Então, cara, se a VSN um dia falar assim, pô, Léo, esse mês aqui foi horrível, eu vou me sentir o principal culpado ali, e no próximo mês eu vou fazer de tudo para que... Porque se a VSN tiver resultado, eu vou ter resultado na agência. Então, é muito isso, assim. O gestor, ele precisa ter essa visão de ajudar o advogado a chegar nesse resultado final. E a gente colocou isso no nosso manual de cultura, né? Que tem lá. E outra coisa que é legal falar que é o seguinte, quem é que presta suporte para os alunos da nossa mentoria? É a própria NSO, na figura do CEO da NSO. Então é muito forte isso. E como é que é prestado esse suporte? O Léo entra uma vez por semana no Zoom e fica 3 horas conversando com os alunos. Então, por exemplo, Léo, eu não estou conseguindo aqui otimizar minha campanha sozinho. Posso compartilhar minha tela? Compartilha, o Léo analisa a campanha do cara ali. Total. E isso foi uma conversa que eu tive com a Ju, né, no início do ano ali. A Ju falou, cara, eu acho que você não tem mais que ficar na tutoria, acho que você não tem mais que pegar as campanhas do escritório. Eu falei assim, não, eu vou ficar porque eu converso com os alunos, eu continuo sentindo as coisas ali e eu vou estar no campo de batalha. Então, se eu sair, como que eu vou cobrar um gestor nosso? Falar assim, não, cara, você fez errado. Léo, mas faz 1 ano e meio que você não sobe uma campanha. E eu não posso... vai ser muito difícil eu largar esse... E de novo, eu vou dando a tecla da cultura, né, cara? Faz umas 4 ou 5 turmas... Não, 4 ou 5 não, mas faz umas 3 ou 4 turmas que eu tô dizendo que eu não vou fazer mais tutoria. Que eu vou botar alguém... Porque o que acontece? A gente forma muitos alunos bem-sucedidos ali. Então, pessoas que acabaram entendendo bem como é que é a estratégia, que poderiam facilmente ensinar ali... se eles se predispõem, eles querem contribuir também. E eu não consigo largar as tutorias. Porque fica ali, eu converso com os alunos, eu entendo, eu tô no campo de batalha também. Eu tô trocando informações com advogados do Brasil inteiro, eu sei o que funciona, o que não funciona. Não tá dando certo, será que é aquela campanha ali, ou será que é alguma coisa mais massiva? Então a gente fica também exposto e conectado o tempo inteiro ali, é uma coisa que eu e o Léo também pensamos parecido também. E a questão de sempre trazer coisa nova também, né? Quando você tá exposto ali, você tá vendo, você não fica parado no tempo, né? Total. Ô, Léo, eu quero contratar a NSO, né? Aí eu vou passar por um processo comercial. Tem algum cliente que a NSO não fecha, por exemplo? Cara, tem. Inclusive, isso é uma conversa que eu tô tendo muito com as meninas lá. Que a gente tem o nosso perfil de cliente ideal, tá? Acho que eu não preciso abrir aqui o nosso perfil de cliente ideal, mas a gente tem sim o nosso perfil de cliente ideal. E a gente tenta passar essa clareza para ele. Cara, eu acho que não é o momento de você contratar uma agência. Eu acho que você precisa pegar essa verba que você vai gastar com a agência e colocar na tua campanha, que você vai ter mais resultado. Depois você vem para a agência. Então, a gente tem muito esse cuidado. Porque se o cara ele vem ali, e aí trazendo para o mundo, né, corporativo, a gente nunca contrata uma pessoa se a gente não tem pelo menos 3 meses de contrato de salário para pagar para ela. E na agência, tem muita gente que pensa dessa forma, vou contratar a agência e o mês que vem eu vou pagar a agência com o que eu ganhar das campanhas. E não é assim. Então a gente deixa isso muito claro para que o cliente ele não entre com essa urgência de ter que ter o resultado logo no primeiro mês ali para pagar a agência, para pagar a campanha. Então, até porque as campanhas elas não performam do dia para noite. Exatamente. Elas precisam de um tempo ali para começar a entregar, para a gente fazer teste, para a gente começar... E cada nicho é relativo. Igual a gente até postou um depoimento essa semana de um cara que ele fechou o contrato na primeira semana. Mas não são todos os clientes que vão fechar contrato na primeira semana. E o Carlos foi um. Ele me chamou há um tempo atrás, ele entrou na mentoria, conversou, eu falei assim, cara, eu não acho que é o momento de você entrar na agência. Segura um pouquinho, ele segurou e depois ele entrou. E por que é assim, Léo? Porque assim, ó, se o cara entra com o último dinheiro dele e não vira, ele vai sair da agência e possivelmente não vai voltar. E para ele não faz sentido aquilo ali. Então é mais fácil ele pegar aquela grana que ele tem, que é uma grana limitada, colocar no tráfego dele, ele vai estar adquirindo clientes, vai aprender também nesse momento aqui como que funcionam as campanhas, até para entender o gestor no momento futuro. E aí quando ele volta mais capacitado financeiramente, ele volta compreendendo a plataforma
E aí a chance da gente ter uma relação de longo prazo com esse cliente é muito maior. Exato. E aí eu acho que é, de novo, mais um diferencial nosso. A gente poderia utilizar as mentorias que a gente tem com os alunos, as tutorias, para jogar pitch ali da NSO, para vender a NSO. E a gente nunca fez isso. Muitas pessoas me perguntam ali nas tutorias, você acha que eu devo contratar uma agência e tal? E aí eu até brinco. Acho que agora é o momento de eu vender. E eu nunca vendo. Eu falo assim, você que tem que tomar essa decisão, tenha clareza, tenha certeza de que esse é o momento, para você não dar um tiro no pé e perder toda sua sequência aí. E a galera que é aluno que tá escutando esse podcast aqui vai lembrar que eu sempre falo isso, cara. Tem uma expressão que eu uso assim, tô eu aqui dando tiro no meu pé de novo, mas eu acredito que não é o momento. Eu acredito que a prioridade agora nesse momento é investir em tráfego. Então, assim, não adianta tu chegar com pouca verba lá, R$1.000 e dizer, cara, quero dar assim, 1.000 na mão do Léo, que o Léo vai fazer mágica. Não vai fazer mágica, ele vai fazer um trabalho bem feito, mas ele precisa que tu tenha desse tempo a ele para que ele possa desenvolver o trabalho dele. Então, se tu não tem esse tempo, não tem esse caixa para manter nesse tempo, joga esse dinheiro que tu tem no teu tráfego, aprende a mexer ali, pelo menos a parte básica, vai ter mais oportunidade de tu conseguir grana assim do que tu largar tudo na mão do gestor e fazer, faz tua mágica aí. Né? Então, eu acho que nós temos valores muito fortes ali e isso nos dá a clareza de que a gente vai chegar. Que nem o Dani falou, não sei se vai ser em 6 meses, 1 ano, 10 anos, mas a gente vai chegar. E eu acho que assim, só pegando essa brecha também, o melhor momento de se contratar a agência é quando você já teve a experiência do tráfego, a minha visão, né? Você já mexeu no gerenciador, você já mexeu ali no Google Ads, você sabe como funciona, até para você poder trocar uma ideia com o seu gestor, né? Total. Entender o que ele tá fazendo. Exatamente. E aí você consegue se posicionar também, né? Se o gestor tá aí saindo até da NSO, você contratou um gestor e ele fala assim, cara, eu acho que você tem que ir por aqui. Se você não sabe para onde você tem que ir, qualquer caminho serve. E se ele te falar que você tem que ir para a esquerda, beleza, vamos para a esquerda. Mas se você já mexeu, você já testou, você sabe que na direita talvez possa te dar um resultado, você não vai falar para ele, não, vai por aqui, mas vocês vão conversar e ele vai te entender, vai ver que você tem um ponto. Então, sem sombra de dúvidas, quando você... E aí a gente vê, de novo, uma questão chamada visão, né? Nós temos um cliente, não vou falar nome aqui, mas tu vai saber quem é. O cara é um mega empresário. O prolabore dele é 800 pau por mês. Sabe quem é, né? Sei. E, cara, ele fez as mentorias e as mentorias na turma dele iam frequentemente até as 4 da manhã. Começava às 6 da tarde até as 4 da manhã ali, a gente conversando e ele ficava até o final. Então, ele não precisa colocar a mão na campanha, mas ele sabe como é que funciona. Porque ele estava ali até o final, prestando atenção, anotando. Então, assim, ele tem condições financeiras de passar direto para a agência. Mas ele não vai falar besteira lá porque ele estava prestando atenção, ele estava vendo na tela como é que compartilhava. Se falar de Google Ads, se falar de segmentação de anúncio, ele vai saber do que está falando. E ele tinha um time de marketing interno do escritório dele. Sim. Eu acho que é a mesma coisa que você contratar um funcionário, né? Como é que você vai contratar uma pessoa que vai fazer uma petição se você não sabe, nunca fez, não sabe nem revisar, não sabe onde protocolar? Você não vai saber cobrar a pessoa. Cobrar a pessoa, não né? sabe saindo bem feito ou não. E a gente não tá falando pra pessoa ser expert, né? Não, mas tem um conhecimento básico ali. Entender da plataforma, ver onde tá tal coisa. Acho que já o Dani usou um exemplo perfeito. Cara, se tu não sabe o mínimo ali... Vou dar o exemplo até do PJE. Se o cara, dá uma olhada ali, protocola 2, 3 petições, tu já vai saber como é que é o sistema, tu já vai entender o que o cara tá te falando. E daqui a pouco tu vai ver soluções que ele não vê, porque tu tá fazendo aquilo, tu precisa entender o básico do negócio pra te conseguir saber se aquilo que tu tá pagando tá indo pro caminho certo ou não. Então eu acho que a NSO, ela tem uma base muito sólida, tem valores muito definidos, tem cultura definida, nós sabemos onde a gente quer chegar, a gente tem um valor que é muito, muito importante, que é a questão da preocupação com a qualidade do serviço que é entregue. A gente tem outras fontes de renda que não faz com que a gente fique desesperado pelo dinheiro do cliente. Então, eu acredito que a gente vai chegar mais rápido do que a gente imagina. E, cara, eu quero dizer que eu sou um fã da tua pessoa, não só do profissional que tu é. Eu falei pro Dani, ele vai lembrar, na época que começou a trabalhar lá, eu falei, cara, nós achamos o Messi aqui. Nós achamos o Messi aqui. E às vezes a galera não sabe, né? Mas a gente investe muito dinheiro em tráfego, tanto no escritório quanto no tráfego das mentorias, muito dinheiro. Nesse último lançamento a gente investiu R$600 mil. Eu largo R$600 mil na mão do Léo para ele fazer as campanhas e essas campanhas ele conduz pessoalmente. Eu não largaria 600 mil na tua mão, Léo, se eu não confiasse em ti. Tu pode ter certeza disso. Eu sou louco, mas não tanto. Então, assim, eu sou fã do teu talento como profissional na gestão e eu sou fã da tua pessoa. Cada dia que eu te conheço mais,
mais eu me encanto contigo. Eu quero agradecer que tu tenha vindo aqui em Porto Alegre, te dispôs a vir aqui. O Dani, todo mundo já sabe, eu fico babando o ovo dele o tempo todo. Então, eu acho que esse podcast vai ser um dos melhores podcasts que a gente já fez aqui. Vai. E antes de acabar aqui, eu só queria trazer um outro ponto para vocês explicarem pra galera por que NSO. Eu vou explicar, porque quando eu entrei, Grupo NS, eu ficava, gente, o que é NS? O que é NS? Mas eu não queria perguntar, né? Porque eu tinha acabado de entrar, eu ia passar essa vergonha. E aí eu ficava pensando, deve ser nicho de sustentação. E aí depois veio o NSO. Mas e aí, o que o O tem a ver com o nicho de sustentação? E aí eu fui descobrir isso 3 meses depois que eu estava trabalhando com vocês. Então conta que eu já vi que tem gente que tem essa dúvida ainda. Então, o NS é um jogo de palavras ali, faz menção ao nicho de sustentação, que é o que nos trouxe tudo que a gente tem. E ao mesmo tempo o N do Nunes e o S do Espieiro, né? Então, o Grupo NS fazendo esse jogo de palavras. E aí, quando o Léo entrou, a gente acrescentou o O do Oliveira. Então, ficou NSO ali, em alusão ao nicho de sustentação e também às nossas iniciais. Show de bola. É isso, gurizada, medonha? E aí, cara, assim, só, né, respondendo, eu também sou muito fã e grato por tudo que a gente tem vivido e vai viver ainda. Uma coisa que eu falei muito com o Dani já, eu preciso ter um pouco do Vini, um pouco do Dani, e aí eu vou ser o super-homem. E aí eu fico buscando isso no dia a dia. E aí, antes de encerrar, eu preciso, né, e acho que para eu continuar nesse caminho, eu preciso honrar toda a galera que tá com a gente lá. Então, a NSO não é o Léo, não é não sou eu que carrego nada ali. Se não fosse a galera que tá lá no dia a dia, os gestores, administrativo, comercial, a senhora que limpa lá o escritório pra gente, se não fosse eles, nada poderia ser possível. Então, honro e agradeço a vida de vocês aí. Obrigado por confiar em mim e estar com a gente nessa. E é só o começo. A gente tem muito ainda para alcançar e não tenho dúvidas de que com esse time aqui e com vocês a gente vai chegar muito longe. Vamos pra cima. E aos clientes também, né? Obviamente, se não fosse os clientes também, a gente não estaria tão forte. Então, agradecer. A gente tem cliente desde o dia D0 da NSO, né? Então, muito obrigado também por confiar na gente aí. É isso aí, pra cima, gurizada. E a gente volta no próximo episódio com o Léo também. Acho que vamos gravar mais 1 ou 2. Vamos ver como é que vai ser a agenda aí. Mas pra falar sobre... Eu gostaria de fazer um episódio pra falar sobre tráfego e sobre LP. Fechou. Então voltamos aí, talvez na próxima semana. Vamos nessa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchauzinho.